Também acessar em um outro momento. É isso, gente, agora sim. Muito bem, começando nossa primeira aula do curso EL, quero falar um pouquinho de alguns aspectos gerais. Primeira aula é sempre um momento de entendimento, né, de como funciona. Hoje eu estou iniciando os meus cursos todos do online, então acaba sendo no início sempre um momento para orientação e espaço para que vocês que têm dúvidas se vão ou não fazer o curso também possam tirar essas dúvidas, tá? Bom, eu mandei para vocês, né, uma orientação inicialmente de que as aulas são quinzenais. Por quê? Este curso, né, que trabalha com a organização de texto da UEL, ele é um curso a cada 15 dias. Então, a gente tem aula essa semana, não tem aula semana que vem, e assim por diante. Alguns de vocês vão fazer o curso da UEL e da UFPR, outros somente da UEL. Independente, então, só para vocês entenderem como que vão funcionar os processos de desenvolvimento das aulas, nós teremos aulas sempre quinzenalmente. Eu vou montar um cronograma, vou mandar para que vocês possam ter, né, um desenvolvimento e orientação sobre as datas, e o grupo oficial da turma é também um espaço onde eu posto o material, que no caso já enviei hoje ali para vocês, e também é um espaço para que a gente tenha o diálogo estabelecido. Então, se houver alguma dúvida sobre o dia da aula, a gente vai ter lá o calendário no nosso grupo. E as aulas, então, vão desde hoje, né, no caso, dia 24 de fevereiro, até o vestibular UEL. Pro, quando que é o vestibular UEL? Essa é uma questão que estamos aí na expectativa, né, de que a UEL libere. Esse é um ano eleitoral, tem eleições, e nós não temos exatamente ainda uma data estabelecida. Mas só para vocês entenderem, né, por que eu comecei com o UEL e não com o federal? Porque normalmente a prova da UEL ela acontece antes da prova da UFPR. Então, na situação de intercalação, coloquei o UEL hoje e semana que vem será Federal do Paraná, beleza? Bom, falando agora de construção de sequência de curso. Então, esse curso, ele é um curso focado somente na redação dissertativa argumentativa do modelo UEL. Não vamos trabalhar outras bancas. Então, essa é uma orientação importante para que ninguém, de repente, fale assim, olha, que ninguém fale assim, já respondo, Thaisa, para que ninguém fale assim, olha, eu achei que a gente ia trabalhar todas as redações, né, todos os tipos de provas de dissertação. Então, eu tenho um curso só de dissertação, que é um curso geral de dissertação, e o curso da UEL/UFPR é um curso direcionado pontualmente a essas bancas, né? Então, a gente tem nas aulas da Federal do Paraná, somente Federal do Paraná, nas aulas da UEL, somente UEL, e então sem variações. A Isa perguntou sobre o horário, né? Então, assim, hoje a gente atrasou um pouquinho, Isa, mas as aulas, elas serão das 20h45 às 21h30, tá bom? Houve, né, um pequeno atraso no início, mas sempre das 20h45 às 21h30, e aproveitando a dúvida da Isa, de repente, vocês vão dizer assim, é um horário que fica um pouquinho tarde, né, de repente, para quem acorda muito cedo, aí eu entro já no próximo ponto do nosso curso. A gente tem um fator positivo aqui para a nossa situação de desenvolvimento. Eu tenho uma plataforma de redação, e nessa plataforma eu consigo postar as aulas para vocês. Então, supondo que alguém tenha alguma situação de problema para acesso ao vivo, você consegue acessar a aula posteriormente, né? Como eu iniciei a aula já gravando, vocês terão o tempo da aula salvo, né, gravado, para assistir no momento que vocês julgarem
é oportuno. Então, o aluno que confirma o acesso, só um pouquinho, gente. O aluno que confirma o acesso, ele tem o acesso à plataforma. Eu vou enviar depois no grupo orientações para que vocês possam se inscrever na plataforma e acessar os conteúdos, bem como os materiais, tá bom? Então, Isa, né, é das 20h45 às 21h30, não sendo possível assistir ao vivo, vão ficar salvas as aulas. Quando que você consegue acessar a aula gravada? Essa é uma pergunta também que eu já quero deixar esclarecida desde o primeiro dia. Não é possível acessar logo depois da aula, porque a plataforma ela é terceirizada. Então, eu finalizo a aula é salva, né? Ela sobe para a organização da plataforma, e o administrador que faz esse trabalho de postagem e disponibilização do conteúdo, que atende vocês, né, nas dúvidas relacionadas ao uso do material digital, ele posta na manhã seguinte. Então, a gente tem aula na terça-noite, na quarta de manhã, esse nosso dia de aula, né, da terça, ele já fica lá postado, seja da UEL ou quem for fazer o UEL e federal, né, dos grupos e cursos diferentes. Sobre propostas e materiais, então, o curso ele não tem um custo extra para materiais, né? Eu mando o PDF da aula para vocês com as propostas e eu não cobro extra pelo material, né? Não é uma apostila extra, enfim. Então, esse material eu mando no dia da aula para que vocês consigam ter acesso e nele tem as propostas. Quantas propostas e como serão os pontos de correção, para que vocês também se organizem em relação a isso. Todas as semanas nós teremos 2 propostas, todas as semanas de aula, né? Então, se são aulas quinzenais, são 2 aulas por mês, 4 propostas. Se você organizar bem o seu planejamento, você pode deixar o quê? Uma proposta por semana, vai organizando para que você tenha a prática semanal, mesmo que a aula seja quinzenal, distribui. Uma semana produz uma das tarefas, na outra semana outra tarefa, e essas 4 redações mensais, né, no caso, elas podem ser reescritas. Então, se vocês me falarem assim, dá para reescrever, né, a redação que eu tive algum problema? Dá para reescrever e mandar para nova correção, tá bom? Então, sem nenhum problema, vocês conseguem fazer isso. Acho que pontos de dúvidas, ficou alguma coisa que vocês queiram perguntar, gente? Como que é o envio, né? O envio, ele é feito por e-mail, então eu vou mandar a folha padrão de escrita da redação, vocês vão fazer o texto na folha padrão, que tem os campos avaliativos, tudo mais, o número de linhas exato, e vão me mandar por e-mail com orientação de qual é a proposta, o número e o tema. E aí, essa correção volta por e-mail também. Tira dúvidas, né? Me perguntaram se a gente tem uma monitoria, um atendimento de tira dúvidas no curso. Não chega a ser uma monitoria com horário agendado, mas há uma possibilidade de envio das dúvidas por mensagem para que eu consiga responder. Ou aqui na aula, né? Então, supondo que você queira ao vivo na aula tirar dúvidas, manda aqui no chat, ou pode falar comigo, pode abrir o microfone e conversar também. Tudo bem, gente? Algum ponto que vocês queiram perguntar, alguma coisa que vocês queiram sobre o curso, tirar dúvida? Tudo bem? Se está tudo bem, eu vou abrir aqui o arquivo da nossa aula para que a gente possa começar efetivamente. E como é um contexto de aula quinzenal, hoje já tem tarefa e tem 2 produções. Então, a gente começa mesmo, né? Já começa para valer com orientação de proposta e com produção. Bem, vamos lá então, gente. Uma coisa que talvez, né, não sei se é para vocês tranquilo, se alguém tem dúvidas sobre,
é necessário ou não ter um caderno, né? De repente, essa questão levanta-se sobre o desenvolvimento das aulas. Você não precisa ter um caderno, né, separado. Usa um caderno que você tenha de redação. Eu acho importante que você tenha algum lugar de anotação. Por quê? Para que você consiga organizar a sequência dos conteúdos, tá? Então, o que a gente tem de desenvolvimento de tipo de texto hoje na prova da UEL? Bom, há 2 anos, né, já 2 últimos vestibulares, a UEL ela veio com uma mudança estrutural de prova. E a UEL, então, passou a cobrar uma redação só, tá? Essa redação, ela será feita em conjunto com a prova. Eu sei que muitos de vocês já sabem, mas é importante repassar isso no início do curso, tá bom? Então, uma redação, um texto só, de 20 a 25 linhas, 20 a 25 linhas, e esse texto, então, ele sempre será uma dissertação argumentativa, pelo menos até eles não mudarem de novo, né, gente? Eu não sei se vocês prefeririam que mudasse ou que permanecesse, mas por hora a UEL, então, definiu que será sempre uma dissertação argumentativa de 20 a 25 linhas. Um detalhe interessante, como muita gente aqui faz sempre dissertações para o Enem, é provável que essa dúvida apareça. Então, na folha que eu vou mandar para vocês, tem um espaço específico para o título. O título é um elemento obrigatório na UEL. Então, mesmo que o comando não cite a palavra título, eu preciso que o título seja colocado, porque ele vale uma nota de organização textual, de estrutura de texto, tá? Bom, passando por esses pontos, ainda sobre estrutura, temos que ter na UEL 4 parágrafos. E esses 4 parágrafos, então, se distribuem em introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então, sempre 2 desenvolvimentos, cada um em um parágrafo separado, e no último, a conclusão do texto. Qual tem sido o grande desafio de quem faz o EL hoje em dia? Se alguém da sala, inclusive, fez, quer trocar uma ideia, falar um pouquinho depois sobre isso, vamos lá. Então, se vocês me falarem assim, o grande problema está sendo que essa é uma produção que requer muitas coisas, por exemplo, organização de tempo no dia da prova. Então, se vocês falarem assim, no dia da prova, a redação vai ser feita junto com as questões. E qual que é o dilema do estudante, gente? O dilema do estudante é: eu faço as questões ou eu faço a redação primeiro? O que vocês optam geralmente na prova? Por fazer primeiro a redação ou, no caso, as questões? Qual a estratégia que vocês usam? Eu aconselho que numa prova como essa, o que eu quero dizer com isso pontualmente? Numa prova em que você só terá o seu texto corrigido, se você atingir o famigerado, né, o temido corte, eu aconselho que você comece pela situação de desenvolvimento da redação, e aí você vai entender o porquê. A redação, ela tem um valor, ela tem um peso muito grande no contexto somativo da prova, e isso gera, naturalmente, uma expectativa. Se eu tiver o texto corrigido, tem que estar bom o meu texto. Porém, você tem que ter o tempo todo qual noção? Que tem que sobrar tempo suficiente para a resolução de questões e uma boa resolução, porque só vou ter o texto corrigido se eu tiver feito um bom, né, processo de pontuação. Então, minha sugestão, começar pela redação, é a minha sugestão, mas a gente precisa
Quem chuta aí que tempo é necessário tornar como um tempo padrão de produção dessa redação, gente? Quem já tem uma estratégia, fala aí. Quanto tempo vocês acham que é um bom tempo para produzir a redação da UEL no dia da prova? Quem aí já passou por isso ou tem uma expectativa? Vocês acham que 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas? Ó, considerando que o tempo total da prova não mudou tanto assim, né, desde que eles mudaram o estilo de cobrança, eu sugiro, eu trabalho com a expectativa de, no máximo, 1 hora e meia. 1 hora e meia é o tempo gritante de produção. Ideal seria se vocês conseguissem produzir em, no máximo, 1 hora, 1 hora e 15, para que isso não gere um prejuízo na totalidade da sua redação, né? Perdão, da sua prova de desenvolvimento da prova total. Então, vamos pôr como meta, tá bom? Não é regra. Meta, fazer um bom texto em 1 hora e meia. Meta. Pro, não estou conseguindo fazer um bom texto em 1 hora e meia, estou demorando 3 dias. 3 dias é tenso, hein, gente? 3 dias não. Mas a gente precisa de estratégias de desenvolvimento e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, aqui na sequência. Então, estabelecida a ideia geral de prova, estabelecidas as anotações gerais de desenvolvimento, coloca a sua meta, então, fazer um bom texto, um rascunho definitiva, num tempo limite de 1 hora e meia, gritando 1 hora e meia, expectativa e busca por fazer esse mesmo texto não em 1 hora e meia, vamos tentar fazer em menos. Então, assim, limite 1 hora e meia, tá bom? Olha, e agora avançando um pouquinho, vamos olhar o que a UEL cobrou recentemente e depois a nossa proposta, a nossa produção, né, de desenvolvimento dessa semana, as duas, na verdade. Olha, então a gente tem aqui a proposta de 2024, que teve um texto de apoio só. Esse texto de apoio curto, relativamente curto, um texto do jornal Folha de Londrina, e aí isso é uma questão importante. A gente, né, tem nas últimas provas observado que eles estão trazendo textos de Londrina, e eu estou atenta a isso, então assinei Folha de Londrina, estou vasculhando a Folha de Londrina para ver o que pode aparecer aí em relação a temas, né, cobrados. Então a gente estou trabalhando para isso, tá? Para que eu esteja o mais próximo possível do que pode aparecer para vocês, tá bom? Outra coisa, gente, em relação à prova, né, essa daqui que a gente está vendo. Então, a gente tinha um texto, esse texto tinha informações e reflexões sobre a importância do diálogo, tá? Isso tem se configurado, eles pegam um tema mais subjetivo, nesses 2 últimos anos, mais subjetividade nas cobranças, e a partir dessa situação, eles elaboram um comando que a gente chama de comando subjetivo também, ó. Então, a gente tem aqui, com base na exposição de Abraham Shapiro, né, redija um texto dissertativo argumentativo em que discuta o seguinte pressuposto do autor: o diálogo também pode aumentar significativamente a satisfação pessoal e o prazer de viver daqueles que o praticam. Então, essa relação de usar uma frase, tá? Vocês estão percebendo que tem, com base na exposição do autor, citou ali o autor, e tem uma frase que foi retirada do texto, tá bom? Então, que está relacionada ao texto. O que isso importa? Por que isso é importante para a gente? Porque não tem uma frase tema. Vocês estão reparando que não tem uma frase temática. Então, para quem de repente falar assim, ó, eu não estou vendo ali o tema aparecendo de forma nítida,
Não estou vendo o tema aparecendo de forma nítida, mas eu tenho um trecho de fala do autor e eu tenho que usar esse trecho como ponto de partida para o desenvolvimento da minha redação. Então, é uma redação sobre diálogo, né? E aí, dentro da frase que ele cita, nós temos ali qual situação que é bem importante. O diálogo também pode aumentar a satisfação. Então, é uma frase que abre uma discussão sobre as possíveis aplicações do diálogo para além só da questão política, só da ideia da convivência, da empatia, da tolerância, né? Fala sobre bem-estar pessoal, fala sobre prazer de viver. Então, se a gente pensar qual é nesse sentido, né, o tema é diálogo. E aí, dentro de diálogo, dentro da ideia de diálogo, ele traz uma reflexão sobre aplicações, sobre funções. E aí, se a gente pensar que essa era a temática, ela é uma temática subjetiva, então teria que tomar certos cuidados para não deixar de citar esse autor, a gente vai desdobrar isso durante o nosso curso, e nem de relacionar essa frase ao compor a nossa tese, tá? E respondendo a pergunta da Isa, né? A Isa perguntou se na UEL a caneta que faz a redação é uma caneta preta ou uma caneta azul. Ó, o que eles apontam, tá, nos manuais, pelo menos os dois últimos, é que pode ser usada uma caneta preta ou azul escuro. Então, esferográfica, né, de tubo transparente, azul ou preta, não tem que nem o EN uma definição de cor. Na UEM tem que ser azul, no Enem tem que ser preta, na UEL pode ser azul ou preta, tá bom? Ó, e aí, avançando um pouquinho, né? Então, eu trouxe só para vocês compararem duas provas antigas e verem como pode ser diferente. Porque a que eu mostrei foi a do ano retrasado, essa que eu estou mostrando agora é uma prova de 2023, um pouquinho mais antiga, e ela tem essa construção aqui, era sobre o consumo de água. Deixa eu aumentar um pouquinho o slide para vocês verem melhor. Ó, com base nos textos e nos infográficos, redija um texto dissertativo argumentativo em que discuta o consumo de água no mundo, um dos grandes temas em debate na atualidade. Utilize para isso de 15 a 20 linhas, crie um título para sua redação e coloque na linha indicada. Então, olha só, quando a gente fala que é com base no texto e nos infográficos, ele me trouxe uma expectativa de olhar para esses textos para entender qual é a dinâmica de produção. Ele pediu que eu discuta o consumo de água no mundo. Então, ele quer que eu traga uma dissertação que é crítica e que eu argumente considerando como é que as pessoas estão consumindo água no mundo. De que modo? Com desrespeito, com exagero? Qual é a situação? O que está acontecendo, né, em relação ao consumo desse bem hídrico? E aí vocês vão dizer assim, parece muito a redação do Enem essa. Tem uma tendência um pouco mais social do que o normal. Mas a gente vai perceber que ter uma tendência mais social é mais ou menos social, porque né, ele não trouxe em momento nenhum aquela ideia do desafios para tornar o consumo da água mais humanitário. Ele não disse implicações ou consequências da relação da ausência de água para a saúde humana. Então, isso seria um tom mais forte de Enem. E aqui não, tá? Então, ele fala, de modo geral, do consumo da água no mundo. Ele nem cita Brasil, deixou bem aberto para realmente fazer a gente pensar assim, em relação a essa lógica estabelecida, tá? Bom,
E aí, o que eu trouxe para hoje, para a gente começar, para vocês desenferrujarem, né? Fala assim, as pessoas que estão enferrujadas, faz tempo que não escreve. Então, como eu falei, ó, a gente tem duas propostas. Vou pôr primeiro a proposta 1. Essa proposta 1, ela é uma proposta que é a partir, tá? De um texto e a partir de uma citação. E de onde que eu tirei isso aqui? Jornal Folha de Londrina. Então, vocês vão dizer ele de novo, professor, o Shapiro, o famigerado Shapiro, famigerado Shapiro. Então, é um texto, ó, a era do já era e a lei da gestão em ação. Então, eu queria ler com vocês o textinho para que a gente possa discutir a proposta, tendo lido, pelo menos tendo noção do que o texto traz, do que ele trata, né? Então, vou ficar uns 30 segundinhos quietinha para vocês poderem ler, e depois farei leitura e discussão conjunta. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho, para vocês conseguirem ler. Vamos lá, vou deixar vocês lendo 30 segundos. Pode ser tomado. E aí, um texto simples, né? De certa forma, é um texto simples. Ele aborda o papel do conhecimento num contexto hipertecnológico. E vejam que, principalmente no segundo e no primeiro parágrafo, o Shapiro levanta, então, uma discussão sobre algo que o tempo todo alguém tenta pensar e gerar, né, ideias assim do que poderá acontecer. Muita gente pergunta: será que a IA vai substituir as pessoas? Então, será que o professor vai deixar de existir? Vocês já ouviram essas discussões, gente? Ó, quando eu pergunto, vocês não precisam escrever necessariamente, mas reage ali, manda para mim se sim ou não. Então, vocês já passaram por esse tipo de questionamento? Se a IA ela vai substituir um professor, vai substituir os psicólogos, vai substituir por exemplo, profissionais de áreas diversas. E esse texto do Shapiro, então, ele traz uma luz para essa discussão. Ele diz que, então, a inteligência artificial ela está fazendo com que certas habilidades e profissões sejam realmente transformadas. E ele chama, eu achei até um pouco pesado ali, né? Ele chama de dinossauros corporativos, esses indivíduos. E aí a gente vê, então, que vem a sequência quando ele diz que hoje o conhecimento se tornou o principal recurso econômico. Só que aí o que ele diz? Que esse conhecimento ele saiu das competências técnicas e ele migrou, ele foi transferido, né, então, para a capacidade genuinamente humana.
tá? Então, ele chama, né? Veja que ele usa um nome para isso. Ele vai dizer que existe, então, uma busca, uma obsessão pelo conhecimento, pela gestão de relacionamentos. E aí ele vai, então, posteriormente dizer que profissionais, por exemplo, como o que ele cita no fim ali, né? Que, em resumo, competências que pareciam frescura de RH viraram as habilidades mais procuradas no mercado. Então, por exemplo, saber trabalhar com o outro, ter senso colaborativo, coletivo, nenhuma IA consegue substituir. Por quê? Porque isso é, como ele citou aqui, genuinamente humano, né? Então, esse ponto é um ponto que vocês podem pôr aí como ponto de abertura. E aí a gente caminha um pouquinho agora para a proposta, vou avançar um slide para vocês verem onde é que eu quis chegar com essa discussão. Então, vamos lá. Ó, proposta 1, portanto, diz assim: com base na exposição acima, redija um texto dissertativo argumentativo em que discuta a seguinte afirmação do autor: num mundo hiperconectado, quem não souber conectar-se genuinamente com outros humanos será desconectado do mercado de trabalho. Então, prestem atenção. O que a gente tem, qual que é uma importante característica da prova da UEL? Então, ele cita claramente, com base na exposição acima. Ele deixou claro que ele quer que você interprete essa frase dentro do contexto daquela situação de publicação, daquele texto ali apresentado. E ele não só faz isso, mas ele deixa claro, entre aspas, que existe um autor, né? Então, o autor foi citado onde? Na fonte, que é o Abraham Shapiro. Então, eu tenho uma relação de autoria marcada. Essa relação de autoria, que é do Abraham Shapiro, traz para a gente uma discussão sobre um ponto que foi questionado aqui no comando. E se a gente falar assim, bom, então eu tenho que me posicionar sobre o quê? Qual que é o foco nesse caso? Eu me posiciono sobre o quê? Então, olha lá. Eu me posiciono sobre a relação que está entre aspas. Então, você pode pôr aí, hoje, essa nossa primeira aula, abertura já com força, né? Já indo para um tema com nível de dificuldade mais alto. Já respondo a pergunta da Ana com isso. Eu tenho que construir o meu texto levando em conta o que o Shapiro citou. Então, a Ana perguntou: eu tenho que citar o Shapiro? Tenho. Então, vocês vão pôr na anotação de vocês, primeira aula de UEL, uma coisa importante. Quando nós tivermos um tema, ó, então, tema a partir de citação. Um tema a partir de uma citação, tá? Ele exige, então, coloca aí, exige menção ao tema ao tema citado, e aí eu vou pôr asterisco, porque eu não vou copiar essa frase com aspas, tá, gente? Menção, onde? Então, vamos pôr em que lugares do texto? Na introdução, quando eu for fazer a problematização, tá? Ou nos dois desenvolvimentos, desenvolvimentos, quando eu uso a própria referência de autoria como forma de validação daquilo que eu estou desenvolvendo, certo?
Pode perguntar, Laura. Prof, eu queria saber se, assim, quando eu for concordar com essa prerrogativa, né, do autor do texto, se é possível ou você não recomenda meio que, assim, parafrasear de uma forma mais curta a citação para que eu produza a minha tese. Boa pergunta. Ó, então, a Laura tocou numa questão que é basicamente próxima dessa ideia que eu estava explicando. Quando o tema é a citação, eu preciso tocar na citação, e aí a pergunta foi: tem que ser literal ou eu posso parafrasear? Ó, eu quero mostrar, então, aquela proposta do Shapiro para responder a sua pergunta, Laura, e, ao mesmo tempo, preparar para essa produção da semana. Então, quando a UEL cobrou esse texto aqui do Shapiro, do diálogo, que eu mostrei agora para vocês, tínhamos, peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tínhamos um trecho, era uma citação, e a gente tem, nessa redação aqui, que tirou nota máxima, eu tenho a resposta para essa pergunta da Laura, se eu preciso citar diretamente ou não isso que o Shapiro falou. Então, naquele ano aqui, em 2024, a proposta dizia que o diálogo também pode ser uma forma de satisfação pessoal e aumentar o prazer de viver. Isso era o que estava escrito na citação do Shapiro lá em 2024. E, curiosamente, né, respondendo a Laura e, ao mesmo tempo, abrindo espaço para vocês entenderem isso também, olha essa redação, que é uma redação de nota máxima, ela cita muito pontualmente na tese, na introdução, a citação que era o tema. Olha só, diálogo, uma solução subestimada. Em um período de intensa polarização e elevado número de disputas, um conceito tem a capacidade de amenizar esse cenário, o diálogo. Contextualizou, tá? Por mais que muitos abominem ouvir e respeitar a opinião alheia, essa comunicação pode fomentar significativamente a satisfação pessoal e o prazer de viver, pois tende a encontrar equilíbrios e melhorar as condições de vida daqueles que a exercem. Então, né, eu vou citar a Laura, porque a Laura perguntou, mas eu queria que todos vocês olhassem para essa introdução e imaginassem que no olhar do corretor, o que acontece no olhar do corretor? Ele viu, vocês estão enxergando ali a retomada direta? Né? Eu vou pontuar, Laura, você que perguntou, você percebe como, no fim do primeiro parágrafo, essa aluna, ela usa a citação indiretamente, não tem aspas, mas ela usa a citação para definir o ponto de vista, ou seja, ela diz, tem sim a chance, a função de promover, né, digamos ali, a satisfação e o prazer de viver. Então, ela não esconde que ela está retomando a citação para afirmar e, na verdade, confirmar a existência de um posicionamento ali, então, que valida, que concorda com o Shapiro. Então, vejam que escrever uma tese não é só dizer, ó, então concorda-se com, não é generalizado, porque ela está retomando o que foi afirmado. Então, é com o intuito de gerar satisfação pessoal e aumentar o prazer de viver. Então, ela usa as expressões que estavam lá na frase tema. Tudo bem? Respondido, Laura? Sim, prof, obrigada. Por nada. Então, na nossa da semana, né, a primeira proposta ali que eu coloquei, se a gente pensa na que eu coloquei, vou pôr aqui de volta no comando, tem um trecho citado, e esse trecho
ele é um pouquinho mais extenso do que aquele do Shapiro, lá da proposta da prova. Num mundo hiperconectado, quem não souber conectar-se genuinamente com os outros humanos será desconectado do mercado de trabalho. Então, o que você vai anotar como perspectiva? Usar a citação na construção do posicionamento. Então, eu preciso que a minha tese passe, tá? Então, eu preciso que a tese passe por essa situação, senão entra num contexto que não é o ideal de produção. Eu posso, inclusive, ter um problema que se chama tangenciamento. O que é tangenciar um texto? Não é fugir totalmente, mas é tocar no assunto, naquilo que é geral, e a partir desse assunto construir uma lógica que vai gerando danos, vai gerando problemas. Tudo bem, por enquanto? Ok. Ó, então, nessa nossa, para onde vocês vão seguir? Considera só a frase. Como vocês vão se posicionar nesse texto aqui? Queria que vocês pensassem um pouquinho em como é que a gente pode se posicionar num texto como esse aqui. Vamos pensar um pouquinho? O que ele quer que vocês desenvolvam como tese? Confirmação ou refutação. Então, ele quer que você, por exemplo, diga assim, num contexto geral, né? Então, se a gente pensa assim, num mundo hiperconectado, ou seja, que é pautado pela tecnologia, que responde a partir da tecnologia. Quem não souber se conectar com pessoas será desconectado do trabalho. Então, você concorda que, apesar, olha a palavra que eu estou usando, apesar da tecnologia, apesar dos avanços da inteligência artificial, então você acha que, apesar de tudo isso, realmente ainda se enxerga como uma expectativa que a pessoa tenha boa capacidade de comunicação, de convivência? Você acha que isso é válido, é verdadeiro? Ou você acha que não tem uma relação e que, por exemplo, nada disso que foi exposto anteriormente se aplica à realidade? Então, quando eu penso em confirmação, igual a aluna Ana Takeshita fez ali no texto dela de nota máxima que a gente leu agora, ela não só cita, respondendo de novo, voltando de novo na questão da Laura, ela não só cita, ó, então fez isso e fez isso. Ela expande, ela diz, vai melhorar a qualidade de vida e a satisfação pessoal. Pois, e aí tem uma sequência explicativa, uma sequência que é uma sequência de ampliação, que é para onde ela vai ampliar o desenvolvimento dela. Então, por que que só vai ter espaço quem lida além das máquinas com a relação humana? Está em falta essa relação corporativa, essa relação entre as pessoas, está em falta? Problematiza isso e traz uma discussão e uma mini solução para a discussão e para a correção da sua redação. Essa é uma das propostas, então essa daqui, proposta, está escrito proposta 2, mas é uma das propostas, tá bom? E eu coloquei uma situação de desafio para vocês me xingarem, brincadeira. Vocês não xingam a professora e falam assim, poxa, né? Gente, eu coloquei aqui a mesma do Shapiro, e eu sei que vocês vão me matar, mas eu coloquei para vocês escreverem a versão de vocês do Shapiro, dessa do que ele cita ali, né, no texto da Ana Takeshita, que cita que aumenta a produtividade, prazer de viver. Então, qual seria a sua versão para o texto do diálogo? Qual seria a sua visão
para essas situações que estão, então, né, no caso, circulando. Então, eu queria que você pensasse na produção desse texto, focando na construção do que é a sua opinião sobre isso. Não quero vocês preocupados inicialmente com estrutura, que a gente vai trabalhar depois. Nesse primeiro desafio de escrita, né, nas 2 redações propostas, a minha maior intenção é que você consiga fazer, Isabel. E aí vocês vão dizer assim, Pro, se eu não conseguir fazer os 2, talvez, né, no caso, a Isa está pedindo socorro porque está fazendo outros cursos, né, Isa? Então, pelo menos um. E se for para fazer só um, eu sugiro este, que é o que a gente tem aqui, que eu discuti antes com vocês, né? Então, qual que é o texto maciozinho, o texto que traz, assim, o que é mais, digamos assim, debatido, que foi mais discutido na sequência da nossa aula e anteriormente. Essa ideia tem hiperconexão, as pessoas estão correndo atrás da tecnologia, mas só vai ter lugar no mercado de trabalho o humano para valer. Você concorda com isso? Então, sua tese tem que ser uma confirmação? Você acha que é isso mesmo? Ou você fala, ó, não, embora fosse positivo, infelizmente não é a realidade. Então, eu posso contextualizar problema e apresentar conexão com desenvolvimento e realidade, tá? Então, assim, gente, vai ser fácil isso aqui? Não vai. Eu seria bem hipócrita se eu falasse, não, vai lá, 10 minutos e faz. Mas é justamente para ver como é que vocês estão chegando, para analisar como é que vocês estão se desenvolvendo em relação à interpretação e aplicação. Tudo bem? Então, eu vou mandar no grupo depois para vocês orientação de envio, qual é o e-mail, qual é a folha, e né, a orientação de como fazer a identificação quando vocês erram, né, a situação ou quando querem marcar o texto que mandaram, daí coloca, vou explicar certinho lá na parte do assunto. E é isso. Primeiro dia é mesmo para pôr os pingos nos is. É onde vocês vão falar assim, gente, tem que pôr tudo isso? Tem que pôr, tá? Agora, ao mesmo tempo, eu quero que venham erros durante as produções, depois da produção, para eu ter uma noção, né, obviamente, de que, né, vocês têm uma ideia de retomada dessa citação e construção do texto de vocês, da organização do texto de vocês. Gente, vou mandar, vou explicar. Mais uma vez, peço desculpas pelo atraso do início, atrasou o início, atraso final, e a gente se fala, espero que tenham gostado desse primeiro passo, é um longo caminho, tá? É um longo caminho, e é um caminho que requer desenvolvimento cuidadoso, né? É um caminho que requer, para você ser bem avaliado, requer que você faça muita redação de tema subjetivo, objetivo, parecido com o Enem, de todos os tipos, para que você consiga se destacar independente da situação, tá bom? Gente, enorme beijo para vocês. Eu mando depois no grupo tudo isso que eu falei. Vou mandar um cronograma, um calendário para vocês poderem se organizar em relação às aulas. E qualquer dúvida que vocês tenham, né, sobre a execução do curso, ou questões ligadas a algum ponto que eu mencionei, me manda que a gente vai conversando. Beleza? Alguma pergunta? Tranquilo? Gente, excelente noite para vocês, tá? E espero que dê tudo certo, que caminhe tudo bem, que seja um curso com muitas questões produtivas. A gente se vê não semana que vem, na outra. Para quem faz o EL, semana que vem é o EL. Perdão, semana que vem é Federal do Paraná. Para quem faz o EL, só na outra semana, tá bom? Tchau, gente. Boa noite para vocês. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, prof. Boa noite. Tchau, tchau.